E essa questão minha aí Por exemplo, eu tô dando meu exemplo aqui, meu. Quando eu ia fazer a prova da ordem, nossa. Assim, eu ficava numa. Até acho que prova de todo tipo de prova. Acho que hoje não tanto. Mas assim, meu, me dá. Assim, me dá uma vontade de ir no banheiro de caganeira e eu fico, tipo. Eu não passo mal. Mas assim, a ansiedade me faz ter esse tipo de. Ter essa dor na barriga de ir no banheiro e tal. E fica esse negócio de tipo, meu, caramba, não sei o que, meu, mas eu sei que é batata. Vou fazer prova, velho, batata. Então, olha que interessante. Tem uma frase, cara, que eu gosto muito e eu indico, você que tá assistindo aí, ó, anota, escreve no teto do quarto, anota na mão, no braço, porque essa frase, cara, ela norteia o processo. O pensamento gera sentimento que gera comportamento. Cara, essa frase é um mantra, assim, é uma Sim, coisa que, pra mim, ela faz muito sentido, porque assim, se você começar a pensar no teu filho agora, pô, meu filho brincando, meu filho não sei o que e tal, vai te gerar um sentimento de amor, de, pô, puta, como é legal, puta, como é bom ter um filho e tal. E aí você vai ter um comportamento. Você vai ligar na tua casa, vai pedir pra falar com teu filho, você vai olhar uma foto. Aquilo vai te dar um comportamento. O comportamento, ele é um efeito. Ele é um efeito, o comportamento. Mas ele começou lá com o pensamento do teu filho. E o contrário também acontece. Se você começar assim, puta, mano, vou ter que ir amanhã fazer uma prova. Pensamento. Puta, vai dar errado, vou passar puta, mais uma reprova, gastar dinheiro à toa. Pensamento, pensamento, sim, sim. pensamento. A gente tem uma capacidade incrível de pensar e sentir. Incrível isso, tipo, da mente humana. Que inclusive é a base que a gente tá falando da ansiedade. Você fica pensando numa parada e quando você começa a se sentir mal, o coração dispara. Você fica É. afoito e não sei o que, o fôlego já vai lá em Então, cima. tipo, pô, a prova vai ser zoada, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí você gera um sentimento de medo, porque o teu cérebro. Lembra que eu falei? Ele vai lá, ele vai amanhã na prova. E aí o cenário é catastrófico. Puta, não passei, tem que contar pros meus pais, tem que contar pra minha esposa, tem que contar não sei o que e tal. Aí qual que é o comportamento? O medo. Puta, não quero ir, vou falar que a minha avó tem karatê amanhã, faixa preta, vai trocar de faixa. A gente começa a inventar umas desculpas assim absurdas, exatamente pelo fato de que começou com um pensamento ruim. E aí a gente tem dois sistemas no nosso cérebro. Não é assim, tipo, não tem lá um desenho no cérebro. Só para ficar didática a explicação aqui. Um sistema chamado luta ou fuga. Que eu gosto até mais de fuga ou luta, né? Mas o nome oficial dele é luta ou fuga. O ser humano, assim como a maioria dos mamíferos, quando a gente sente que está num estado de risco, e risco que eu tô falando é, vamos pensar no nome da caverna lá onde foi programado, né? Porque nós, cara, nós somos primatas de terno e com Wi-Fi. A gente tem comportamento primata. E a gente não veio do macaco, tá? Depois me lembra de falar dessa daí que é boa também. É Essa mesmo? história, a gente veio do macaco. Não, a gente não veio do macaco. Ah, a gente tinha rabo? O nosso antepassado tinha, né? Eu brigo com a minha mina direto que ela fala que eu tinha rabo, eu falo, não tem É, isso aí não. é. E ela Porque fala assim, tem. você não acredita? Eu falo, não. É, mas rapidamente aqui, fazer um parêntese. Na teoria da evolução é o seguinte: nós e os macacos, o macaco que a gente vai no zoológico ali ver o macaco, a gente tem o mesmo antepassado. Você tem primo? Tenho. Você e teu primo tem o teu vô de antepassado. Sim. Você não é o teu primo. Teu primo é teu primo, você é você. Vocês só têm um antepassado igual. Que é o... Então, quando. E outra coisa, que é mais louco ainda. Esse antepassado é o mesmo antepassado das aves. A gente também tem um antepassado igual à ave e tem mais pra cima um antepassado igual ao réptil. Então, se você subir na escala Na lá, escala. até onde for, o jacaré e a gente eu tenho o mesmo antepassado. A gente veio do jacaré? Não. A gente não Ah, veio do segundo jacaré. uns caras aí, a vacina Ah, a é? gente vira, né? Agora a gente tá voltando, né? A gente só não tem esse parentesco com peixe. Porque se você vai estudar a história da evolução, tudo era uma bactéria que virou um peixe, o peixe saiu da água, que virou um anfíbio, que virou um réptil, que virou uma ave, que virou um mamífero, que virou nós. Então, a gente só tem o mesmo antepassado. Então a gente não. Porque você fala, porra, se eu vim do macaco, como que tem um macaco?
Por que ele não evoluiu? Só eu evoluí. Exatamente. Então, assim, eu só vim do mesmo antepassado. Sim. Chegou um momento que esse antepassado, ele abriu. Um foi o macaco lá, o gorila, o bugio. Inclusive as raças vão mudando, dependendo. Tá no frio, tá no calor, tem comida, não tem comida, tudo isso interfere. Até o processo de adaptação. Até o homem. E o homem, a parada, que aí a gente entra num outro assunto que dá pra entrar aqui que é fantástico, assim. O homem mudou o jogo, saiu do meio da tabela, porque a gente. Olha o. Como que fala? Tô fazendo assim, né, mano? O cara vai falar besteira, né? Mas eu quis fazer um triângulo aqui da cadeia alimentar. Da cadeia alimentar, A gente é meio de tabela, velho. A gente é tipo a Chapecoense, sabe? Assim, não vai ser rebaixado, E também não mas vai, também não vai ganhar o título. Tá ali o Bahia, né? O Vitória. Os torcedores aí vão ficar putos com Não, nós, mas né? pô, é um time. Eu não vou falar do Flamengo, que aí dá briga, do São Paulo, do Corinthians. Esses times é topo de tabela. Né? Eu sou São Paulino, mas o São Paulo não tá em topo de tabela faz tempo, né? Mas assim, pô, a gente é meio de tabela ali, tá ligado? Como que a gente subiu? Como que a gente doma, põe o leão na jaula e o leão não põe nós na jaula? O que a gente tem que esses bichos não têm? E a resposta é o fogo. A partir do momento que eu consegui dominar o fogo, eu, né, não eu, William, eu, ser humano, a gente conseguiu dominar o fogo, a gente começou a cozinhar a nossa carne. Quando você, cara, compra uma picanha da melhor lá, australiana que você estava me falando, de qualidade, morde uma picanha crua pra você ver. É duro, cara. Aí você põe ela no fogo, ela passa na colher. Parece uma assim, manteiga. ela dissolve. Por quê? O fogo quebra a molécula, você come aquela picanha, e como ela já está com a molécula quebrada, o teu sistema digestivo ele não precisa se esforçar pra cacete pra conseguir digerir aquilo. Então, quando o homem começou a assar a carne, se você parar pra pensar, só a gente assa a carne. Né? O leão come carne crua, o jacaré come carne crua. Então, quando a gente começou a fazer isso, começou a sobrar energia. Porque não precisava mais digerir carne crua. Essa energia veio pro nosso encéfalo, pro nosso cérebro. E aí a gente começou a evoluir. Aí, por exemplo, com o domínio do fogo, o predador já não pegava mais a gente. Eu e um leão, não tem problema. Mas se eu tenho um lança-chama, mano, pode ter leão que for. não aguenta. Tem como. E o bicho, ele não sabe que aquilo queima. Então, quando ele chegar perto, ele fala, mano, não dá pra encostar. Aí o homem já começou a ter controle sobre o predador. O predador já não predava mais. Aí ele ia morar numa área, ele cercava uma área de floresta e botava fogo dentro. Ele tinha espaço para morar, ele tinha acesso, abria uma clareira, os animais que estavam ali dentro morriam, então ele já tinha carne para consumir, e ele não dependia de abrir aquilo na unha, tipo, abrir a mata no machado. Então o domínio do fogo mudou tudo. A forma de se viver, né? Pronto, aí assumiu a liderança. É como se a Chapecoense tivesse assumido a liderança do campeonato. Falou, agora a gente é o dono do rolê. E aí a gente começou a ter essa possibilidade de ter controle das coisas. E se você pensar hoje, cara, como que um aço desse aqui é feito? Fogo. Fogo, é. Como que a eletricidade, ela parte do princípio do fogo. Como que um negócio aí dentro de um celular que é como fala lá, um transistor. Eu nem sei se tem transistor dentro de um celular, mas tá ligado? Tudo é derretido, tirado da natureza, fogo. Então o fogo determinou, o fogo fez o aço, fez guerra. Aí o negócio vai tomando proporção. Tomou uma proporção gigantesca, né? Então eu nem sei porque que a gente começou a falar eu entrei na parada do fogo, mas assim, eu perguntei pra você se a gente tinha rabo, não sei o quê. Aí você começou a falar do... Isso, lá da evolução. Então, assim, a gente não é parente do macaco. Sim. Aliás, a gente não é descendente do macaco. A gente é parente. É como se fosse o primo. Sim. Sabe? Eu sou o meu primo? Não, meu primo é meu primo, eu sou eu. Mas a gente tem um ser em comum. Ou o irmão, né? O irmão, eu sou meu irmão? Não, mas a gente tem o mesmo pai. Só isso. Até porque meus irmãos é feio pra caramba. Eu sou bonito. Ainda bem, né? Só eu da família sou eu bonito. Me fodi, né? Nessa brincadeira. Porque minha é o irmão bonita, feio. Bem sucedida. tudo ficou Eu fui o primeiro, né, cara? Fui o rascunho, o teste. O teste. Saiu a minha irmã da hora.
Então, eu tava te falando da questão da adrenalina, do Sim, medo. sim. Então é o seguinte, nós temos um sistema de luta ou fuga, que eu gosto de chamar de fuga ou luta. Por quê? A gente tende a fugir e se eu não tenho o que fazer, eu luto. Exemplo, rato dentro de casa. Você cata um pedaço de pau e vai atrás de um rato, ele sai fora. Só que se você encurralar ele, cara, ele vai pra cima de você, cara. Um rato desse tamanho, ele vai pra cima de um ser humano, que é 30 vezes maior que ele. Então, é um sistema de defesa que a gente tem de fugir ou lutar. Quando a gente entra nesse sistema, o meu cérebro entende, estamos em alerta no sistema de luta ou fuga, que o termo em inglês chama fight or flight, ou seja, lutar ou voar, né? Sim. Voar no sentido de fugir. Ele manda um sinal para essa glândula suprarrenal e ela solta um sistema, aí um coquetel de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Esse processo aqui, ele arma um sistema chamado simpático. Sistema simpático, que não tem nada a ver com simpatia. É um sistema que ele te arma. Então ele abre a tua pupila para você conseguir enxergar bem amplo. Aí quando ele encontra, então ele abre aqui, encontrei o meu predador. Aí o que ela faz? Ela vem, já viu câmera quando fecha assim que ela dá aquele foco? Aí a tua pupila fecha e fala que isso aqui. Tanto que quando você tá por exemplo, você sofreu um acidente, um negócio que é muito louco assim, a pessoa fala, eu tava do teu lado, você fala, não tava, não te vi. Não lembro, não... Porque eu só tava vendo ali o acidente, o ladrão, com a arma na minha cabeça, eu tava do teu lado, não tava. Por que não tava? Porque o teu olho não registrou, porque ele tava focado no ponto de perigo. A gente vai correr. Lembrando, a gente é o macaco de terno. A gente age igualzinho. Tem uns estudos que dizem que os primeiros Homo sapiens de 200 mil anos, se você desse um iPhone e ensinasse ele tinha capacidade cognitiva para aprender a mexer no celular. Caramba, que interessante. Capacidade cognitiva. Sim. Ele não sabia ler, tudo bem. Mas assim, se você ensinar, é igual ensinar um ser humano de hoje. É igual, não muda. De 200 mil, do Homo sapiens, né? Pra cá. Aí esse sistema, ele arma a tua pupila para você enxergar melhor. Ele vai fazer você correr. Então o que ele faz? Ele concentra sangue nas suas pernas e nos seus braços. Para que você corra e para que você lute. Só que quando a gente está na vida real, aqui, moderna, eu não posso sair correndo. Porra, vou fazer a prova do AB, tô nervoso, sai correndo. Não dá vontade de sair correndo? Porra, a vontade pra é caramba, de fugir. Só que você não foge. O que acontece? Tá dando descarga de adrenalina no teu corpo e você não corre. Aí você, treme. É como se você estivesse acelerando e com o freio de mão puxado. Fica... Porque ele tá querendo... Vai, sai correndo. Mas você fala, não vou sair correndo. Então, por isso, treme. O fato do sangue ir para o que a gente chama dos membros periféricos, né? A área periférica, o sistema nervoso periférico, braço e perna, tira o sangue do teu intestino. Porque ele está lá fazendo um movimento chamado peristáltico. Ele faz isso aqui, porque ele está digerindo a sua comida. Você viu um leão. Você viu o leão. Aí o seu sistema pensa, para que eu vou gastar energia digerindo a comida? Você pode parar um pouquinho, vamos fugir e depois continua o processo. Então ele para. E esse sangue vai para a área periférica. Seria utilizado, para o braço, né? E para a perna. Sim. Por isso a gente sente o frio na barriga. Que não é frio, é o sangue saindo. Caramba. Você já dormiu em cima do braço? Pô, caramba, direto. Quando braço... Não dá a sensação que ele tá frio? Sim. Por que ele tá frio? Porque não tem circulação de sangue. Então aquele frio na barriga o sangue faz isso aqui, Ele sai, e aí quando ele sai, que o sangue quentinho sai, você sente, é uma sensação de frio. Pessoa morta, que não tem circulação de sangue, se você já tocou uma pessoa falecida, gelado. Não é gelado, ela tá a temperatura ambiente. E aí, olha que parada. Eu vou sair correndo. Não é inteligente eu sair correndo com peso. Eu vou sair correndo leve, né? Sair correndo leve, pô, de boa. Aí a pessoa tem urina ou fezes por causa do medo para que ela consiga correr mais leve. Caramba. E esse sistema, quando a pessoa está com muito medo,
O esfíncter, que controla, numa situação normal te dá vontade do banheiro, mas você tem controle. O esfíncter, nesse momento, ele é liberado de forma... Você não tem controle. É tipo o teu pulmão funcionando. Você não tem controle agora como que ele está funcionando. Sim. Tá lá funcionando numa área ali que não tá na tela, né? Então a pessoa tem liberação para liberar aquele conteúdo ali. Então a pessoa tem uma diarreia. E o mais importante, se você está sendo perseguido por um predador e você tiver uma diarreia nas pernas, o predador vai falar: ih, mano, não vou comer. Ele desiste de você. É um mecanismo de defesa do medo, porque eu tô fugindo de um predador. E não tem predador, mano. É a prova da OAB. Mas o instinto que a gente tem é exatamente o mesmo.